Segundo capítulo, as catacumbas. Quem não tem ouvido falar nas catacumbas de Roma? Essas admiráveis galerias e comunicações ocultas, essas salas secretas escavadas nas entranhas da terra, e que formam, por assim dizer, uma cinta de fortalezas subterrâneas, em volta e nas proximidades da cidade eterna. Depois da Basílica de São Pedro e da visita ao Santo Padre, as catacumbas, com as suas sagradas evocações, constituem a grande curiosidade, o grande atrativo de Roma. Aqui neste refúgio, veneráveis pontífices e gloriosos bispos, imaculadas virgens e valorosos mártires reuniram-se secretamente para celebrar os mistérios divinos. Aqui também ingênuos adolescentes e respeitabilíssimos velhos, opulentos patrícios e humildes plebeus, tanto príncipes como escravos, se ajoelharam ao pé do mesmo altar, adoraram o mesmo Deus e participaram do mesmo pão divino. Aqui se prostravam durante a noite aos pés dos venerandos pontífices, quando, horas depois, iam ser lançados na arena a lutar com os leões, e ao descerem de novo às trevas, os seus dilacerados corpos, para receberem a bênção derradeira, tornavam a ser levados à presença do Vigário de Cristo na terra. Eram então piedosamente sepultados em criptas cavadas nas rochas, onde lado a lado permaneciam os vivos e mortos. Estes no descanso eterno, depois da luta, aqueles aguardando a hora de serem chamados ao campo de batalha. A significação da palavra catacumba não é evidente à primeira vista. Parece que significará uma depressão ou cavidade no terreno, e deu-se essa designação pela primeira vez a um local próximo da Via Pia, junto do túmulo de Cecília Metelo, e por baixo do qual fica o cemitério de São Sebastião. Com o nome de catacumba dado a este cemitério, sucessivamente foram, depois, designados outros nas cercanias de Roma. Assim, portanto, a palavra deverá significar um subterrâneo destinado a sepulturas, cavado nas profundezas do solo pelos primitivos cristãos. A origem das catacumbas foi agora inteiramente investigada. Durante muitos anos, supôs-se geralmente que as catacumbas fossem saibreiras, onde, em consequência da extração do saibro destinado a construções, se haviam formado extensas galerias que, nos primeiros tempos do cristianismo, os fiéis utilizavam como lugares de refúgio. Mas esta opinião é insustentável. A maior parte das catacumbas não são escavadas em terreno areento, mas sim abertas nas anteriores camadas da pedra branda chamada tufo, muito vulgar na região de Roma. Além disto, as saibreiras teriam de ser necessariamente mais à superfície da terra, dispostas de modo que pudessem com facilidade ser removido o saibro que se lhes tirava. Por outro lado, as catacumbas estão a uma profundidade que regula por 30, 40 ou mesmo 50 pés abaixo da superfície do solo, e o caminho que lhes dá ingresso a um abismo em sulcalcos. Consistem estes admiráveis subterrâneos em compridas galerias e comunicações que vão dar a criptas e salas. Estas vias de comunicação entrecruzaram-se umas com as outras em variadíssimos pontos, e os ângulos e corredores assim formados constituem um verdadeiro labirinto de caminhos e atalhos, que conduzem a grandes distâncias, e se ramificam de novo em outras dédalos de ruas e encruzilhadas. De espaço a espaço, postos de ligação descem desta primeira ordem de compartimentos abertos no interior da terra e vão dar a novas galerias inferiores. Destas se desce igualmente para outras nas mais recônditas profundezas, e assim, 2, 3 e ainda mais pavimentos de corredores e salas estão sucessivamente dispostos, uns por baixo dos outros, formando uma perfeita e vastíssima cidade subterrânea. Não é, portanto, admissível que tudo isto, na sua origem, fosse destinado a saibreiras. Assim,
como seria quase impossível que dali se pudesse extrair as porções imensas de saibro exigidas pelos construtores romanos. O que há de verdade é que uma das entradas para as catacumbas era algumas vezes feita por entre saibreiras, como que para evitar o seu descobrimento e ocultar o reduto dos que para lá entravam. É também possível que as próprias saibreiras, nos primeiros dias de perseguição, servissem de esconderijo aos perseguidos cristãos, antes deles terem tempo de preparar um refúgio exclusivo, como fizeram sem demora. Portanto, as catacumbas, como nós as conhecemos, foram abertas no interior da terra pelos primitivos cristãos para a sepultura dos seus mortos e, em tempo de perseguição, refúgio dos vivos. É evidente que elas serviam de maneira admirável para este fim. Em primeiro lugar, a entrada era cuidadosamente dissimulada. Se fosse descoberta ou a sua posição revelada para algum traidor, a aproximação do inimigo seria rapidamente conhecida e frustrada pelos fiéis, que ao primeiro alarme se escoavam para os mais recônditos recessos, onde a perseguição era impraticável para aqueles a quem faltasse perfeito conhecimento das galerias, como também para os que desejassem não se perder no desorientador estrelaçando daqueles tenebrosos caminhos, tão rigorosamente semelhantes. Além disto, os corredores eram tão estreitos que um homem cavando podia em poucos minutos levantar em qualquer deles uma barreira de terra, tapando-os por completo, o que tornaria o ataque absolutamente impossível. Como último recurso, ainda, as catacumbas, algumas pelo menos, estavam ligadas com outras por secretas comunicações que os fugitivos, em caso extremo, podiam utilizar para se escaparem. Não é conhecida a data precisa em que começou a ser utilizada a primeira catacumba. Os pagãos tinham por hábito incinerar os seus mortos. Este costume parece que em todos os tempos foi abominado pelos cristãos, que, à semelhança dos judeus, preferiam sepultar os seus defuntos em harmonia com o uso predominantemente na Palestina, isto é, em túmulos cavados na rocha, como a sepultura de Lázaro. O sepulcro que José de Arimateia cedeu para o enterramento de Nosso Senhor era também aberto em pedra. Como, porém, as perseguições irromperam no reinado de Nero e os cristãos não podiam realizar com segurança os enterros e ofícios fúnebres à flor da terra, em presença de seus ferozes inimigos, é indubitável que desde remota data começaram a fazer escavações para preparar estes cemitérios subterrâneos. Temos provas da existência de catacumbas contemporâneas do reinado de Domiciano. Em 95, era cristã. Não é fácil adivinhar onde eram sepultados os cristãos que morriam em Roma antes desta data. Nenhum indícios de tais cemitérios foram encontrados. Supõe-se que os fiéis eram inumados no cemitério judaico, menos detestado por eles do que as campas de sepulturas pagãs, ou que os convertidos romanos possuidores de mausoléus privados autorizassem os seus novos correligionários a ter um retiro fúnebre junto desses túmulos. A extensão das catacumbas. As catacumbas têm enorme extensão e calcula-se que se em vez de estarem agrupadas em volta de Roma, se desenrolassem numa só direção, atingiriam muitas centenas de milhares de distância. Autoridades competentes nos dizem que 6 milhões de cristãos foram sepultados nas catacumbas. Não nos parecerá excessivo este número, se notarmos que estes cemitérios estiveram em uso mais de 300 anos e que nestes 3 séculos 10 perseguições sangrentas se desencadearam contra os desprotegidos cristãos. Conquanto as 60 catacumbas das cercanias de Roma sejam as mais notáveis, há outras espalhadas por diferentes pontos da Itália, França, Grécia, Ilíria, África e Ásia Menor, existindo em todos estes países curiosos tesouros arqueológicos. Por que foram abandonadas as catacumbas? As catacumbas foram, por certo, abandonadas quando Constantino garantiu à Igreja uma era de paz. Como lugares de refúgio deixaram de ser procuradas e para cemitérios subterrâneos também agora já não eram precisas. Ficaram sendo, no entanto, e com a maior justiça, locais de piedosa romagem, por serem o sagrado sepulcro de heróis e heroínas
cujos nomes andavam em muitos lábios, cuja memória era venerada, cujas lutas e triunfos eram a consolação e a glória da Igreja, e cujo auxílio se invocara em todas as povoações. Assim se continuou até que Roma foi tomada pelos godos e lombardos. Estes invasores bárbaros, calculando que estavam escondidos grandes tesouros nos ossários subterrâneos, entraram nesses sagrados domínios, arrombaram os túmulos dos mártires e espalharam-lhes as cinzas pelo chão. A seguinte fase da história das catacumbas é marcada pela transladação das relíquias dos mártires mais célebres para as grandes basílicas e outros santuários, especialmente erigidos para esse fim pelos patrícios romanos. Os papas, desejosos de depositarem aqueles preciosíssimos despojos em lugares que lhes fossem mais apropriados e ansiosos por patentearem aos olhos do povo os exemplos daqueles heróis e heroínas da fé, procederam à transferência de milhares de corpos para as igrejas eretas à luz do sol, onde ficavam muito mais acessíveis à veneração dos fiéis. As catacumbas, assim despojadas dos seus mais valiosos tesouros, começaram pouco a pouco a ser menos frequentadas, até que foram inteiramente abandonadas. Em consequência do abandono, a terra e o entulho taparam-lhes as entradas, de tal maneira que dentro de pouco tempo estava perdida toda a noção dos locais onde elas existiam, e só em 1578, por acaso, tornaram a ser descobertas. Os pontífices romanos viram então lucidamente o grande alcance de as salvaguardar e nomearam guardas da máxima confiança que velassem pelos tesouros ali misteriosamente encerrados. Em seguida foram chamados hábeis operários, dirigidos por eclesiásticos eruditos, para procederem a escavações. Cada vez que aparecia uma nova descoberta, cessava o trabalho até que chegassem autoridades competentes e procedia-se a minucioso exame sob a direção do especialista. Tudo quanto se via no exterior dos sarcófagos era primeiro cuidadosamente analisado e só depois os túmulos se abriam para ser examinado o que se lhes encontrasse dentro. Certificados de que estavam em presença das relíquias de um santo mártir, todos os presentes se ajoelhavam e citavam as orações do ritual. Depois das escrupulosas investigações que se seguiam, e de cada rúbrica ou emblema descoberto, era feita a descrição por escrito, para melhor elucidação da história desse mártir.